Oi gente, o vídeo de hoje é mais um Skin Enthusiast. Hoje eu dou continuidade ao vídeo sobre protetores solares e como vocês viram pelo título do vídeo, hoje eu vou falar tudo sobre os protetores inorgânicos e orgânicos, mais conhecidos como os físicos e químicos. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista. Lá eu falei tudo sobre os raios UVA e UVB, o que é o SPF, o que é o PPD e o PA. Então, para você saber mais sobre isso, assista o vídeo anterior e depois você volta aqui nesse vídeo para você entender melhor tudo sobre os protetores inorgânicos e orgânicos. Antes de começar o assunto do vídeo de hoje, nós precisamos falar sobre a diferença entre bloqueador solar, filtro solar e protetor solar. Em junho de 2011, o FDA baniu as palavras sunblock, à prova d'água e resistente à água dos protetores vendidos nos Estados Unidos. Então, desde 2011, essas palavras foram substituídas por sunscreen, resistente à água e resistente ao suor. E o motivo é simples: absolutamente nenhum protetor solar, por mais alto que seja o FPS, consegue de fato bloquear a radiação solar. Isso foi considerado uma estratégia de marketing das empresas, para confundir a cabeça dos consumidores e vender mais os produtos. Então, por isso, essa lei entrou em vigor e essas palavras foram banidas. Em junho de 2012, a Anvisa fez exatamente a mesma mudança, criando normas mais rigorosas, sobre a fabricação de protetores solares no Brasil e também proibiram a palavra bloqueador solar. Então, risquem essa palavra do vocabulário de vocês, porque bloqueadores solares não existem. Pode parecer besteira, gente, mas tem muitas comunidades na internet, até mesmo em páginas de fabricantes, onde as pessoas comentam qual é o melhor, um bloqueador ou um protetor solar. Inclusive aqui no YouTube existem muitos vídeos onde as pessoas afirmam que sim, existe uma diferença entre bloqueadores solares e protetores solares. Então, não, gente, bloqueador solar não existe. E o protetor solar é o produto, que pode ser em gel, em spray, em aerosol, em creme, que vai conter os filtros, mas também outros ingredientes, como por exemplo um conservante, os agentes hidratantes, talvez fragrância, talvez álcool dinette ou álcool cetil. Também pode conter antioxidantes, pigmentos, caso seja um protetor com cor. Então, o protetor solar é o produto final. Bom, agora que eu já expliquei para vocês essa diferença, vamos para os filtros. Antes de começar falando dos filtros, inorgânicos ou mineral, que é mais conhecido como físico, ou orgânico e não mineral, mais conhecido como químico, preciso dizer que físico e químico não seria o nome mais ideal, mais adequado para chamar os filtros. Isso porque um filtro químico, ele também é físico, e um filtro físico, ele também é químico, já que ele é composto por dióxido de titânio e óxido de zinco, e nós encontramos esses elementos na tabela periódica. Então, ninguém vai morrer, obviamente, se você chamar os filtros inorgânicos, ou mineral de físicos, e os orgânicos ou não minerais de químicos, mas esses não seriam os nomes mais adequados. No entanto, eles são conhecidos assim. E como eu sei que fica mais fácil para vocês entenderem, assimilarem quando as pessoas chamam os filtros de físicos e químicos, eu vou tentar me referir a eles assim aqui também. Mas lembrando sempre que o correto seria inorgânicos ou mineral para os físicos e orgânicos ou não mineral para os químicos. Então eu começo pelos filtros inorgânicos ou mineral, os filtros físicos. Bom, os filtros inorgânicos se referem ao filtro que contém dióxido de titânio e óxido de zinco.
Muitas vezes um protetor vai conter os dois, mas pode sim acontecer do protetor conter apenas o dióxido de titânio. Isso acontece muito com algumas marcas sul-coreanas, e um protetor contendo apenas o dióxido de titânio não é o ideal, não é o que a nossa pele precisa. Então, mais uma vez, é muito importante que você saiba a lista de ingredientes do seu produto. Um protetor mineral também pode conter o óxido de ferro, que é um filtro físico e é o filtro que dá pigmento, né, a coloração aí ao protetor. Então, se o seu protetor for um protetor com cor, ele vai conter também o óxido de ferro. E por que o protetor mineral é considerado inorgânico? Na química, orgânico se refere a algo que não tem carbono. Como esse filtro contém o dióxido de titânio e o óxido de zinco, que não contém carbono, ele é considerado inorgânico. Pontos positivos de um filtro mineral. Ele é indicado para todos os tipos de pele, em especial para as peles sensíveis e para crianças. E entre peles sensíveis, né, se enquadram aí pessoas que têm dermatite atópica, melasma, rosácea e a pele reativa. Ele contém baixo potencial alergênico, é mais fotoestável e por conter o óxido de zinco, ele também é indicado para as pessoas de pele oleosa, já que o óxido de zinco tem ação anti-inflamatória, antisséptica e cicatrizante. Mas, como nem tudo são flores, agora nós vamos para os pontos negativos dos filtros minerais. Ele não é elegante cosmeticamente falando, ele tem um sensorial peguento, né, grudento, que também não é muito confortável, principalmente para quem tem a pele oleosa. Dependendo do protetor, ele é extremamente difícil de remover, né? Só o seu sabonete facial não consegue removê-lo completamente do seu rosto. Você precisa de um cleansing oil ou balm. Mas o pior de tudo isso é o white cast, ou seja, aquela cor esbranquiçada que ele deixa na pele, que nós parecemos um fantasminha ou um palhaço, literalmente, por causa dessa coloração. Mas como nem tudo está perdido, porque sim, gente, sempre tem uma solução para amenizar o white cast. O que os formuladores fizeram? Eles transformaram as grandes partículas, né, de dióxido de titânio e óxido de zinco, então eles esmiuçaram essas partículas em micro ou nano. Assim, o produto final fica mais elegante cosmeticamente falando, mais fácil de espalhar, né, menos espesso e com o white cast mínimo. Apesar dos filtros minerais serem os favoritos de muitas pessoas, né, que têm a pele oleosa, eu confesso que ele não é o meu favorito. Sim, gente, os meus favoritos são os não minerais e é sobre eles que eu falo agora. E o que são os filtros orgânicos ou não mineral? O mais fácil seria dizer que são todos os filtros que não contêm o dióxido de titânio e o óxido de zinco. Inclusive, se você não consegue lembrar, memorizar mesmo, né, os nomes dos ingredientes, tenha sempre em mente que os filtros minerais são os que contêm o dióxido de titânio e o óxido de zinco, e os não minerais são todos os outros, né? Os filtros que não contêm esses ingredientes. Mas quais são os ingredientes que compõem um filtro orgânico, né, ou não mineral? Os mais conhecidos são o avobenzona, o otinosato, otocrilene, octisalate, oxibenzona e homosalate. Algumas marcas patentearam seus filtros, então o Maxrail, por exemplo, ele é patenteado pela L'Oréal, então ele faz parte dos filtros, né, da L'Oréal. E existem também os filtros com nomes comerciais, como o Ultinosorb S e M e o Uvinol A+. Agora, Tamires, por que os filtros orgânicos ou não minerais são chamados de químicos se ele tem aí o nome orgânico? E a mesma razão do que eu disse anteriormente nos filtros físicos. Eles contêm moléculas de carbono. Independente aí de qual filtro eles usarem, né, todos contêm moléculas de carbono, por isso eles são conhecidos como orgânicos.
E eu espero que você esteja entendendo, mas caso você não esteja entendendo, recapitulando. Um filtro inorgânico ou mineral, né, que é muito conhecido como físico, é um filtro que contém dióxido de titânio e óxido de zinco. E o filtro orgânico ou não mineral é um filtro que contém todos esses filtros. E os pontos positivos: melhor proteção contra os raios UVA. Ele é mais elegante cosmeticamente falando. Ele não contém white cast, ou o white cast dele é imperceptível. A textura dele é leve, ele é aquele tipo de filtro que deixa a pele iluminada, deixa a pele bonita. E como eu já disse anteriormente, sim, os filtros mais conhecidos como os químicos são os meus favoritos. Alguns podem ter algum potencial alergênico. Pelo amor de Deus, eu não quero que vocês saiam por aí falando. Assisti o vídeo daquela menina que disse que filtro orgânico ou não mineral é alergênico. Gente, não, tá? Tudo pode causar alergia, absolutamente tudo. E sim, alguns protetores orgânicos ou não mineral podem ter algum potencial alergênico. E eles têm a fama de ser fotoinstável. Eu vou falar já já sobre mitos, né, dos protetores minerais e não minerais, mas isso na verdade se deve quando o filtro contém o avobenzona e o metoxinamato de octila, ou octinoxate em inglês. Para quem compra aí os filtros de fora, e enfim, precisa também saber o nome em inglês. Hoje em dia, inclusive, existem muitos filtros, né, orgânicos, não minerais, conhecidos como químicos. Eu tenho que sempre falar os três, né, porque senão vocês vão se confundir. Mas enfim, hoje em dia existem muitos filtros que não são fotoinstáveis, lembrando que essa fotoinstabilidade se deve à exposição intensa ao sol, né? Então, ao sol, à água, à fricção e enfim. E é aí que entra o Tinosorb SM e o Uvinol A+. Eles são mais gentis, mais estáveis, então sim, eles são fotoestáveis. Eles também não contêm histórico alergênico ou de fotossensibilização. Mas, como nem tudo está perdido, existem tecnologias diferentes que encapam, ou seriam encapsulam, né, os filtros. Assim, eles não causam irritações, ou seja, não tem o potencial aí alergênico à nossa pele. E a solução que os formuladores encontraram para instabilidade foi misturar os filtros, lembrando os filtros químicos, né? Misturar os filtros para que um estabilize o outro, já que eles têm diferentes níveis de proteção contra os raios UVA e UVB. E antes de falar sobre os mitos, né, que existem aí em torno dos filtros, eu preciso falar sobre os protetores híbridos. Os protetores híbridos nada mais são que protetores que contêm os dois filtros, ou seja, os inorgânicos e os orgânicos. Então, antes de falar sobre mitos, eu precisava apresentar os híbridos para vocês. E agora nós vamos para os mitos, porque sim, existem alguns mitos, né, em torno dos filtros e nós precisamos falar sobre eles. E o primeiro mito, que eu tenho certeza que você já viu, ouviu ou escutou alguém falar disso, ele é o mito mais espalhado mundo afora em todos os idiomas, tá, gente? Existe esse mito. É que os filtros inorgânicos, ou seja, os minerais, eles funcionam pela reflexão dos raios solares. E os filtros orgânicos, ou seja, os não minerais, eles funcionam pela absorção, convertendo-se em calor. Tenho certeza que você já ouviu esse mito. A verdade é que eles funcionam de maneira semelhante. Ambos absorvem a radiação e funcionam por absorção dessa radiação. Então, eles absorvem a radiação para que ela não seja nociva à nossa pele. Então, sim, isso é um mito. Outro mito que eu tenho certeza que você já ouviu falar é que o protetor orgânico, né, o protetor químico, deve ser aplicado 20 minutos antes de você se expor aí ao sol. E o protetor mineral, né, o protetor físico, pode ser aplicado minutos antes de você se expor ao sol. E isso é mais um mito. Esse mito existe porque muitas pessoas falam que o protetor
inorgânico, né, o protetor mineral, o protetor físico, cria uma barreira física na pele e que essa barreira bloqueia a radiação imediatamente. Ele não cria essa barreira. E a verdade é que os dois protetores funcionam imediatamente, ou seja, após a aplicação. Então, isso é mais um mito, não é verdade. E o outro mito é que o protetor mineral, né, o protetor físico, não precisa ser reaplicado, porque ele não é fotoinstável. Já o protetor não mineral, né, o protetor químico, precisa ser reaplicado, porque ele é fotoinstável. E isso é mais um mito. Os dois filtros precisam ser reaplicados, isso porque o produto vai saindo naturalmente do nosso rosto, seja por fricção, seja por suor, seja por água, por atrito, enfim. Os dois filtros precisam ser reaplicados. Para o vídeo de hoje é isso. Eu espero que a partir desse vídeo você consiga fazer escolhas assertivas e que você encontre o protetor solar da sua vida, porque quem pode te dizer qual o melhor protetor solar para você é só você mesmo. Se você aprendeu algo novo, por favor, compartilhe esse vídeo. Assim, quem assiste esse vídeo aprende algo novo também. Além de tudo, você está me ajudando, né, divulgando o meu trabalho. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei. E é isso, gente. Beijo grande, fiquem com Deus. Let's glow together. Vai cuidar da tua pele. Não se esqueça do protetor solar. E no próximo vídeo eu compartilho os meus protetores favoritos com vocês. Ah, não se esquece de me seguir no Instagram, porque lá você consegue acompanhar as minhas rotinas. Sim, as minhas rotinas. Rotina diária e rotina de skincare. Beijo e até o próximo vídeo. O batom de hoje é o Gloss Fortune Cake da NYX. Tô muito política com esses dedos aqui, estão usando.